Desde os tempos imemoriais, a aversão humana a insetos parece ser quase um reflexo automático. Ao ver uma barata correndo ou uma aranha se aproximando, muitos sentem uma necessidade imediata de se afastar ou eliminá-la. Essa reação decorre de um instinto de autopreservação que nos alerta para o perigo de picadas, ferroadas, infecções ou venenos. Além disso, sabendo que muitos insetos se alimentam de decomposição, restos orgânicos e excrementos, nossos cérebros associam sua presença a problemas de saúde. Apesar disso, certas organizações da elite, notadamente o Fórum Econômico Mundial, têm defendido abertamente a inclusão de insetos em nossa dieta. Essa agenda já começou a aparecer na mídia, em campanhas publicitárias e até mesmo no currículo escolar, buscando transformar a repulsa natural em aceitação e até mesmo em algo moderno e sustentável. Sim, em algumas regiões do mundo, o consumo de grilos, larvas e outros insetos faz parte da tradição alimentar. No entanto, para grande parte da população mundial, especialmente nas sociedades urbanas, mastigar um inseto é um ato repulsivo. Se eu dissesse à minha avó Amélia que queria comer baratas no jantar, ela pegaria sua sandália antiga e a jogaria na minha cara. Então, por que os poderosos estão tão focados em que o planeta inteiro coma grilos, larvas de farinha e baratas? Vejamos a situação. Para entender a insistência da elite global em promover o consumo de insetos, precisamos ir além da superfície do discurso ecológico e analisar a mentalidade por trás dessa agenda. Trata-se de redefinir o próprio significado de ser humano na Terra. Para organizações como o Fórum Econômico Mundial, a população global desfruta de liberdade demais e consome recursos demais. A solução para eles é reduzir drasticamente o consumo, restringir escolhas e reformular hábitos. Um vídeo de propaganda do Fórum Econômico Mundial que afirma com orgulho: você não terá nada e será feliz. O Fórum Econômico Mundial visa não apenas influenciar governos e economias, mas também remodelar a vida humana em todos os aspectos. Nessa visão, as pessoas se tornam mais como gado supervisionado do que indivíduos livres. Um artigo no site do Fórum Econômico Mundial. Eles estão loucos. É nesse contexto que a agenda dos insetos se encaixa. Ao promover grilos, larvas e baratas como alternativas ecológicas, a carne, aqueles que se opõem ao abandono da carne, são ridicularizados ou acusados de serem insustentáveis. Há anos, esse canal já alertava que a agenda de indefinição de gênero serviria como modelo para outras mudanças sociais impostas de cima, usando celebridades, mídia de massa, escolas e governos. A elite conseguiu alterar a percepção coletiva sobre conceitos fundamentais. Agora, a mesma fórmula está sendo aplicada à agenda de comer insetos. Primeiro, figuras públicas de grande apelo como Nicole Kidman e Lupita Nyong'o foram colocadas diante das câmeras para ingerir grilos, larvas ou formigas de forma teatral. Sim, Nicole Kidman foi recrutada para comer insetos de forma semi-sedutora diante das câmeras para convencê-lo a fazer o mesmo. Isso é propaganda vergonhosa básica. Felizmente, os comentários do YouTube nos dão esperança. Aqui estão os melhores. Em paralelo, a mídia de massa dita respeitável cumpre seu papel. Há algumas coisas a serem observadas sobre este título. Primeiro, a pressão por carne sintética faz parte exatamente da mesma agenda. Segundo, esse artigo foi escrito por um correspondente ambiental e está arquivado na categoria Mudanças Climáticas. Essa é a abordagem adotada para coagir e envergonhar o mundo a adotar uma dieta baseada em insetos e alimentos sintéticos. Um artigo do jornal da elite The Economist promovendo exatamente a mesma dieta, insetos e carne cultivada em laboratório. O alvo mais estratégico são as crianças. É durante a formação que se moldam hábitos duradouros. Em alguns casos, até protocolos de máscara são temporariamente suspensos para permitir que grilos sejam degustados em sala de aula, como se fosse uma ocasião especial. Esse cartaz usa táticas psicológicas básicas. Todo mundo está fazendo. Fica mais gostoso no chocolate e você vai parecer legal. Ao mesmo tempo, insinua que a carne carrega doenças e deixa você doente. Aparentemente, insetos não causam doenças.
é o que diz a propaganda. Vamos ver o que a ciência diz. Quando analisamos a insistência da elite global em promover o consumo de insetos, surge uma pergunta inevitável: por que insetos? Logo eles. A justificativa oficial sempre gira em torno de sustentabilidade e eficiência produtiva. No entanto, quando nos afastamos da propaganda e observamos o que a ciência documentou nas últimas décadas, um quadro muito mais preocupante emerge. Um estudo de 2019 sobre a avaliação parasitológica de insetos comestíveis constatou que 30% dos espécimes cultivados em fazendas europeias continham parasitas potencialmente nocivos aos humanos. Muitos desses parasitas afetam diretamente o trato intestinal e os pulmões, podendo causar infecções graves. Em outras palavras, além da repulsa natural que já sentimos, existe um risco biológico real. Outro ponto crítico é a quitina, um componente estrutural presente nos esqueletos dos insetos. Estudos, como o publicado em 2007, demonstram que a exposição à quitina desencadeia respostas alérgicas e inflamatórias, estando associado à asma e a reações imunológicas intensas. É como se o próprio corpo humano estivesse programado para rejeitar o consumo de exoesqueletos. A situação é agravada pela quitosana, um derivado da quitina. Pesquisas mostram que seu consumo leva a uma redução significativa nos níveis de vitaminas essenciais como A e E, abrindo caminho para deficiências nutricionais de longo prazo e problemas crônicos de saúde. Mesmo sem sintomas imediatos, a depleção lenta e contínua de micronutrientes pode ter efeitos devastadores ao longo dos anos. Como se isso não bastasse, aqui está uma manchete do Live Science. 3 pães produzidos com diferentes misturas de 4 trigos e da esquerda para a direita, 30%, 10% e 0% de pó de grilo. Quanto mais pó de grilo foi usado, mais escura foi a cor. Embora os insetos possam apresentar um bom valor nutricional no papel, eles podem ser totalmente tóxicos para o corpo humano. Estudos descobriram que eles podem abrigar parasitas, afetar o sistema imunológico, desencadear alergias e esgotar as vitaminas do corpo. Apesar desses problemas gritantes, a elite está avançando a todo vapor com essa agenda. Enquanto campanhas na mídia e programas educacionais tentam convencer o público de que o futuro da alimentação consistirá em grilos, larvas e carne sintética, mudanças significativas estão ocorrendo nos bastidores do sistema alimentar. Esses eventos resultam na redução deliberada do fornecimento de carne e na promoção de alternativas industriais. Na Holanda, o governo declarou guerra aos criadores de gado sob o pretexto de reduzir as emissões de nitrogênio. O plano prevê a redução da produção pecuária em mais de 30%, forçando o fechamento de mais de 11 mil fazendas e reduzindo drasticamente a produção em outras 17 mil. Para atingir essa meta, 25 bilhões foram alocados até 2030, incluindo a possibilidade de aquisições forçadas de propriedades rurais. Curiosamente, a criação de insetos se enquadra perfeitamente na categoria de fazendas verdes sustentáveis, defendida por essas políticas. Nos Estados Unidos, o cenário também é peculiar. Isso fez com que algumas pessoas se perguntassem: o que está acontecendo? Uma manchete da revista feminina Eu Vi. Ao mesmo tempo, Bill Gates se tornou o maior proprietário de terras agrícolas privadas do país, com quase 270 mil acres espalhados por vários estados. Há uma guerra contra pequenos agricultores independentes e autossuficientes. Há muitas especulações em torno da apropriação de terras agrícolas por Bill Gates nos Estados Unidos. Por que ele está comprando tantas terras agrícolas? Uma olhada no site oficial da Fundação Bill e Melinda Gates fornece algumas pistas. A Fundação Bill e Melinda Gates ofereceu uma doação à All Things Bugs, uma empresa especializada na produção de alimentos à base de insetos. Quer esses fatos façam parte de um plano coeso ou não, todos eles nos levam a uma maior raridade de carne e a um maior fornecimento de insetos e alimentos sintéticos. Nos últimos meses, a agenda do consumo de insetos passou de uma ideia marginal para um movimento global, impulsionado vigorosamente pela mídia de massa e pelo sistema educacional.
Grilos, gafanhotos, baratas e larvas de farinha são apresentados como o alimento do futuro, embalados em discursos que repetem incessantemente chavões como sustentabilidade, combate ao aquecimento global e redução da poluição. No entanto, por trás dessa fachada ecológica esconde-se um objetivo muito maior. O Fórum Econômico Mundial busca redefinir a própria experiência humana na Terra. O plano é convencer as massas a se contentarem com menos, transformando hábitos e recursos básicos em itens de luxo. Nesse cenário, o consumo de carne torna-se cada vez mais restrito, enquanto produtos alternativos são impostos como inevitáveis. No entanto, como mostram inúmeros estudos, os insetos podem conter parasitas prejudiciais aos seres humanos, causar inflamações e alergias graves, enfraquecer o sistema imunológico e até mesmo levar à perda de vitaminas essenciais. O resultado previsível é uma população mais vulnerável a doenças e, consequentemente, mais dependente da indústria farmacêutica e de vacinas. Além de tudo isso, há um componente quase espiritual em tudo isso. Considerando que os humanos têm aversão natural a insetos, por que eles insistem que os ingiramos? Porque para eles o ruim é bom. Um agradecimento especial para Miguel Rodrigo Pereira,